Imagina perder tudo antes mesmo de a tua carreira começar. Imagina olhar para o teu futuro aos 20 anos e não veres estádios cheios, contratos milionários ou troféus brilhantes. Em vez disso, vês uma fábrica. 12 horas por dia. Calor sufocante. Máquinas pesadas. Mãos destruídas pelo trabalho. Um salário modesto. E depois, ao cair da noite, um campo enlameado perdido algures nas profundezas do futebol inglês, onde os adeptos cabem numa única bancada e onde os defesas não se preocupam em tirar a bola. Querem tirar-te as pernas. Agora imagina que esse mesmo rapaz acaba por conquistar a Premier League, quebrar recordes históricos, vencer a bota de ouro e transformar-se numa das figuras mais icônicas do futebol inglês moderno. Parece um filme. Parece ficção. Parece algo inventado por um argumentista demasiado otimista. Mas aconteceu. E o nome desse homem é Jamie Vardy. Hoje, quando os adeptos olham para Jamie Vardy, veem uma lenda. Veem um dos maiores avançados da história da Premier League. Veem um campeão. Veem um jogador que aterrorizou as melhores defesas do mundo durante mais de uma década. Mas quase ninguém imagina quão perto ele esteve de nunca chegar lá. A história começa em Sheffield. Uma cidade apaixonada por futebol. Uma cidade onde milhares de jovens sonham representar o clube que amam. E Jamie era um deles. Desde criança sonhava vestir a camisola do Sheffield Wednesday. Era o seu clube. O clube da sua família. O clube do seu coração. Passou anos na academia acreditando que aquele era o caminho para o sucesso. Mas então chegou o dia que destruiu tudo. Aos 16 anos foi dispensado. Sem aviso. Sem grandes explicações. Sem segunda oportunidade. Para muitos jovens, esse momento teria sido o fim. Porque quando o clube que amas te diz que não és suficientemente bom, algo dentro de ti quebra. E Jamie ficou devastado. Durante semanas afastou-se completamente do futebol. Não queria ouvir falar de bolas. Não queria ouvir falar de treinos. Não queria ouvir falar de sonhos. Mas há pessoas que simplesmente não conseguem abandonar aquilo que amam. Por mais que tentem. Pouco tempo depois regressou ao futebol. Não num grande estádio. Não numa academia famosa. Mas num clube praticamente desconhecido chamado Stockbridge Park Settlers. 8ª divisão inglesa. Os jogadores lavavam a própria roupa. Pagavam as próprias despesas. Muitos trabalhavam durante o dia e jogavam à noite. Era futebol puro. Cru. Violento. Brutal. E foi nesse ambiente que Jamie começou a construir a mentalidade que mais tarde o tornaria famoso. Porque enquanto outros jogadores treinavam em centros de alto rendimento, ele passava os dias numa fábrica a produzir equipamentos médicos. 12 horas de trabalho físico. Todos os dias. Sem exceções. Depois saía do trabalho exausto. Entrava no carro. Ia treinar. Voltava para casa. Dormia. E repetia tudo novamente. Mas a vida ainda lhe reservava mais obstáculos. Numa noite, Jamie envolveu-se numa altercação enquanto defendia um amigo com deficiência auditiva que estava a ser alvo de provocações. O incidente teve consequências sérias. Recebeu uma condenação. Foi obrigado a usar uma pulseira eletrônica. E passou a ter horário obrigatório para estar em casa. A situação era absurda. Houve jogos em que precisava de sair antes do apito final. Jogos em que era substituído apenas para conseguir chegar a casa a tempo. Enquanto os colegas regressavam ao balneário, Jamie corria diretamente para o carro. Os pais esperavam-no. A viagem tornava-se uma corrida contra o relógio. Porque se chegasse atrasado, as autoridades seriam notificadas. Hoje parece inacreditável. Mas foi essa realidade que moldou o homem que viria a conquistar Inglaterra. Naqueles campos pequenos e difíceis nasceu o verdadeiro Jamie Vardy. Um jogador que aprendeu a lutar por tudo. Um jogador que nunca esperava facilidades.
Um jogador que transformava cada insulto em combustível, cada crítica em motivação, cada rejeição em força. Os anos passaram. E algo começou a acontecer. Os golos surgiam. Primeiro alguns. Depois muitos. Depois demasiados para serem ignorados. Defesas mais experientes tentavam pará-lo. Não conseguiam. Treinadores adversários preparavam estratégias específicas. Não resultavam. Jamie continuava a marcar. Ano após ano. Divisão após divisão. Stockbridge. Halifax. Fleetwood. A escalada continuava. A sua reputação crescia. E finalmente chegou a temporada que mudou tudo. 31 golos. Um número impossível de ignorar. De repente os clubes profissionais começaram a observar. Os olheiros começaram a aparecer. As propostas começaram a surgir. E então chegou o telefonema que mudaria a sua vida para sempre. Leicester City. 1 milhão de libras. Para muitos clubes da Premier League parecia uma quantia insignificante. Mas para um jogador vindo das divisões inferiores era uma revolução. Era uma aposta enorme. Era um risco. Era um salto gigantesco. E foi exatamente isso que Jamie sentiu. Por que de repente deixou de jogar perante algumas centenas de pessoas? Passou a jogar perante dezenas de milhares. Passou a ser observado. Avaliado. Julgado. E o início foi um desastre. O Championship revelou-se muito mais difícil do que esperava. Os defesas eram mais rápidos. Mais inteligentes. Mais organizados. Os espaços desapareciam. Os golos também. A pressão aumentava. As críticas surgiam. Muitos adeptos começaram a questionar a contratação. Muitos acreditavam que o clube tinha cometido um erro. Jamie terminou a primeira temporada com apenas 4 golos. 4. Para um avançado contratado para marcar. Era um pesadelo. Mas foi nesse momento que algo mudou. Em vez de desistir, decidiu reinventar-se. Parou de tentar justificar o valor da transferência. Parou de tentar impressionar toda a gente. E começou simplesmente a jogar como sempre jogou. Com agressividade. Com velocidade. Com coragem. Com irreverência. O resultado foi imediato. Na época seguinte marcou golos. Liderou o ataque. E ajudou o Leicester a conquistar a promoção para a Premier League. Finalmente chegava ao topo. Mas ninguém acreditava que fosse durar. Especialistas apontavam o Leicester como candidato óbvio à descida. Os adeptos apenas esperavam sobreviver. Ninguém falava em títulos. Ninguém falava em glória. Ninguém falava em história. E então chegou Claudio Ranieri. Quando foi anunciado, muitos comentadores riram-se. Consideravam-no ultrapassado. Consideravam-no uma escolha estranha. Mas aquilo que aconteceu depois tornou-se um dos maiores milagres da história do futebol. As casas de apostas ofereciam probabilidades ridículas para o Leicester ser campeão. Era considerado praticamente impossível. Mais provável encontrar eventos absurdos do que ver os Foxes levantar o troféu. Mas Jamie Vardy não ligava para probabilidades. Nunca ligou. Porque toda a sua carreira tinha sido construída precisamente sobre desafiar probabilidades. Começou a marcar. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. 5 vezes. 10 vezes. O país inteiro começou a prestar atenção. Algo estava a acontecer. Algo especial. Algo que ninguém conseguia explicar. E então surgiu um novo objetivo. Um recorde histórico. 11 jogos consecutivos a marcar na Premier League. Um recorde que pertencia ao lendário Ruud van Nistelrooy. Parecia impossível. Mas Jamie aproximava-se. Jogo após jogo.
Golo após golo. Até chegar ao confronto contra o Manchester United. O estádio estava em ebulição. O mundo observava. A pressão era gigantesca. E Jamie respondeu da única forma que conhecia. Marcando 11 jogos consecutivos. Novo recorde. História feita. Mas isso era apenas o começo. Porque aquela temporada transformou-se numa viagem épica. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham. Todos tentaram travar o Leicester. Todos falharam. As grandes equipas possuíam mais dinheiro, mais estrelas, mais recursos. Mas o Leicester tinha algo diferente. Tinha fome. Tinha união. Tinha coragem. E tinha Jamie Vardy. O homem que corria como se ainda estivesse na 8ª divisão. O homem que pressionava cada defesa como se a sua vida dependesse disso. O homem que recusava aceitar limites. A cada jornada a crença aumentava. A cada vitória o sonho parecia menos impossível. Até que finalmente chegou o momento. O momento que ninguém acreditava ver. Leicester City campeão de Inglaterra. Uma das maiores surpresas da história do desporto mundial. Quando a confirmação chegou, a festa explodiu. Os jogadores reuniram-se. As famílias celebraram. Os adeptos choraram. E Jamie Vardy olhou para trás. Para a fábrica. Para os campos de lama. Para as viagens intermináveis. Para as noites difíceis. Para as rejeições. E percebeu que tudo tinha valido a pena. Com 29 anos tornou-se campeão da Premier League. Melhor jogador da temporada. Lenda instantânea. Mas o mais impressionante aconteceu depois. Porque quando o sucesso chegou, chegaram também as tentações. Clubes gigantes começaram a bater a porta. Arsenal. Entre outros. Todos ofereciam mais dinheiro. Mais prestígio. Mais oportunidades. Os especialistas insistiam. Diziam que era a última hipótese de jogar num gigante europeu. Diziam que devia partir. Diziam que devia aproveitar. Mas Jamie tomou uma decisão inesperada. Ficou. Preferiu permanecer onde era amado. Preferiu